Fala, Rafa. Fala, Ulisses, Nanda. Fala, gente. Muito boa tarde a todos. Vou arrumar aqui o tripézinho pra gente poder começar. Só deixar aqui no mute o computador. Fala, gente. Tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. Vou dar um minutinho, a gente já começa a live pra gente poder falar um pouquinho sobre mercado, tá bom? Um segundinho. Aí a gente já começa. Só aqui a capinha. Fala, gente, boa tarde, boa tarde. Um segundinho a gente começa, só pra gente poder bater um papo rápido sobre o mercado, o que aconteceu na semana. Fala, Edgar, Rafa, Beto, Tassi. Muito bem. Bom, gente, vamos lá, vamos começar então. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu durante essa semana. Para quem não me conhece, Vitor Basile, sócio da RV4 Investimentos. Hoje eu fui incumbido aí de poder passar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu da semana, sobre um pouquinho sobre a movimentação de mercado, também um pouquinho sobre oportunidades que você tem em relação à sua carteira. Deixa eu deixar no mute o computador, que senão vai ficar vindo mensagem toda hora para todo mundo. Mas vamos lá, gente. Então, semana hoje, para quem acompanhou um pouquinho o mercado, foi bastante volátil, assim como essa semana. Então, você para esse bate-papo, primeiro falar um pouquinho de Europa, Ásia, coisa rápida, depois entre o mercado americano, depois Brasil e depois a gente vai falar sobre uma oportunidade muito bacana que a gente está trabalhando, que pode ser uma boa possibilidade para você poder colocar dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? Então, primeiro fator, né? A gente começa a semana meio como um repeteco da semana anterior, na semana passada, e que parece que está vindo aí se repetindo ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos praticamente meses, né? Que a gente parece que vai e tem hora que a gente dá uma freada. Mas o grande ponto é, olhando um pouquinho em questão Ásia e Europa, a Europa está reportando resultados das empresas que estão vindo muito bem, uma ou outra acaba não saindo, mas basicamente se a gente puder colocar um panorama geral, o cenário é positivo em relação ao reporte da Europa. Porém, a Europa está seguindo muito essa tendência aí, tanto de Ásia como também dos Estados Unidos, que acaba que as bolsas europeias elas acabam também não decolando, assim como também alguns setores americanos que estão com bastante receio. Outro fator que acaba sendo um grande fantasma no mundo inteiro e também na Europa é a questão da inflação, que está vindo bastante forte em vários países, e um dos destaques principais vem aí a Alemanha, vem Reino Unido, e também a produtividade alemã, ela parece que deu uma caída agora nesses últimos dias, nessas últimas semanas, e isso também afetou um pouquinho o mercado, mas mesmo assim, se a gente puder colocar um saldo, a bolsa europeia aí, o mercado europeu, ele está no cenário positivo, que não é a mesma coisa que acontece na Ásia, tá? Falando de Ásia nesse momento, a gente já começa a visualizar aí um ponto que é o regulatório, onde o governo, né, chinês ele está pegando bastante pesado nas empresas de tecnologia e também nas empresas de game, também alguns fatores de regulação em relação às empresas de capital aberto, e isso está afetando bastante não só o mercado asiático, mas também muitas dessas empresas elas são listadas na bolsa americana, e por causa disso você acaba vendo realmente um movimento bastante intenso de queda. Um desses exemplos muito forte é o Alibaba, né, que é dono do Taobao e outras empresas também, um conglomerado, né, gigantesco, e ele acabou sofrendo, assim como o índice, né, o MCHI, que é o índice, né, que a gente tem de referência do mercado asiático, ele não para de cair por causa de todo esse medo regulatório que você passa a ter dentro do ambiente chinês. Em relação a varejo, em relação ao crescimento da economia, tudo parece estar caminhando muito bem, mas essas questões regulatórias, essa incerteza que está sendo gerada na economia realmente está afetando bastante. Já partindo para o cenário americano, tem vários fatores que vale a gente colocar, tá? Coloquei até uma listinha aqui para não me esquecer de nenhum, porque você como investidor tem que colocar dentro do seu radar. Dentre eles, né, primeiro, o pacote de infraestrutura que começou a caminhar muito bem agora, parece, dentro do Congresso americano, e parece que tanto o lado democrata como o republicano vão caminhar muito bem em relação a esse super pacote do Joe Biden, que a gente está falando aí de mais $1 trilhão na economia. $1 trilhão na economia é muito incentivo, é muito incremento, e isso deve aí ajudar bastante o cenário tanto de emprego, tanto o cenário das pessoas poderem começar a ser mais empregadas, que é um fator muito importante no cenário americano e todo mundo está aguardando bastante, tá?
tá? Só para ter ideia, reportaram hoje resultados nos Estados Unidos muito positivos de pedidos de seguro-desemprego e vieram em 375 mil, seguindo muito em linha, né, do cenário que veio, né, a semana passada em relação à taxa de desemprego americana, que caiu de 5,7 para 5,4. Então esse cenário é um cenário otimista americano, de ver a economia caminhando, das coisas estarem acontecendo, mas por outro lado, assim como Europa, assim como Ásia e também Estados Unidos, existe uma preocupação muito grande em relação à variante, né, da Covid-19, a variante Delta, que ela em vários lugares do mundo está afetando. Dentre eles, por exemplo, voltando um pouquinho, Austrália está muito complicado, Indonésia, Coreia, Japão, principalmente Tóquio, na Europa alguns polos e Estados Unidos também em alguns centros começaram a ter realmente um grande crescimento dessa variante. E aí vem um problema no mercado americano, que é a estagnação da vacinação, em que o governo americano está trabalhando muito forte para poder reaver, para poder pegar aquele ritmo que o mundo todo ficou de olho, né? Eu lembro, né, a gente olhando que os Estados Unidos chegou muito rápido a 50% de vacinados e depois deu uma estagnada e não conseguiu evoluir mais. Tanto que hoje, tá, ao que tudo indica, pode ser que em relação à primeira dose, proporcionalmente à população, o Brasil em alguns estados tenha ultrapassado vários estados americanos, porque justamente você teve esse fator em relação aos Estados Unidos, e isso é uma preocupação, porque a economia ela depende muito que a Covid-19 ela fique bastante controlada. Somado a isso, tem uma preocupação no mercado que é a sequência inflação e Federal Reserve, onde quando a gente olha a inflação ao produtor norte-americano, ela está subindo muito forte. Só para ter uma ideia, comparando julho contra julho do ano passado, teve a subida na inflação ao produtor americano de 5,4%. E isso, por mais que a inflação ao consumidor ela não está vindo nessa velocidade, se você hoje tem uma inflação ao produtor, isso impacta muito no consumidor. Pode não ser agora, mas a tendência é que impacte mais para frente. E os índices de inflação, tanto na Europa, Estados Unidos e Brasil, estão vindo muito fortes, e essa é uma preocupação. E o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que determina a política monetária e taxa de juros, ele está nessa de falar, será que a inflação veio para ficar? De repente, será que ainda não é um movimento da economia de poder assentar essa economia? E essa é uma dúvida que o Federal Reserve defende de um lado, que pode ser que a inflação, à medida que a economia começa a ficar natural, começa a ficar normal, normalizada, a inflação assente, é o que o Federal Reserve vem defendendo, e nos últimos discursos do Fed, ele já vem diminuindo essa velocidade de discussão em relação à inflação, e parece que ele já começa a assumir que a inflação veio. E qual é a preocupação disso? Se a inflação ela realmente não normalizar e diminuir, o Federal Reserve vai ter que tomar uma atitude. E qual é essa atitude? Aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros já gera um impacto muito grande direto nas empresas de tecnologia, porque elas dependem muito de crédito para poderem crescer. E aumentar os juros dos Estados Unidos, né, de médio e longo prazo, você impacta diretamente o lucro dessas empresas e faz o preço das ações caírem. Não é à toa que a Nasdaq, que é a bolsa eletrônica americana, né, ela acaba sofrendo mais do que o S&P 500 e também o Dow Jones. Então o ponto é que essa é uma preocupação que o mundo inteiro está de olho nessa inflação americana, e a gente também, como investidores, a gente tem que ficar, porque à medida que mais capital saia do Brasil, a gente já sente o nosso real desvalorizando, e eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Ainda outro fator que vale a pena a gente colocar em relação aos Estados Unidos é em relação ao S&P 500, que é o índice onde você acaba colocando as principais empresas norte-americanas listadas em bolsa de valores, onde ele vem se valorizando muito, onde ele está cada vez mais batendo teto, está sempre ali naquele limiar, né, da máxima histórica, e isso é uma preocupação para o mercado, onde o mercado se questiona, será que vai subir mais ou será que a gente vai ter uma grande correção? E para você investidor, vale a pena entender que nem tudo que está lá embaixo ele vai ficar lá para sempre, como nem tudo que está lá em cima vai continuar lá. Então, bolsa de valores tem que tomar esse cuidado danado para a gente não muitas vezes estar num grande otimismo sem refletir um pouquinho sobre os fatores e às vezes estar comprando empresas que elas já estão numa máxima histórica. Então, vale a pena a gente colocar esse ponto onde o S&P 500 ele está muito valorizado. Não quer dizer que ele não vai valorizar mais, mas vale a pena você ter aí uma carteira diversificada para, se caso tenha uma correção, você acabar não sofrendo tanto. Só que as empresas
empresas, por outro lado, por mais que a gente coloca esse fator de que o S&P 500 está valorizado demais, por outro lado a gente começa a olhar os balanços das empresas, onde as empresas norte-americanas, já 90% já reportaram os resultados do seu segundo trimestre de 2021. E o mais curioso é que 88% delas reportaram resultados acima das suas expectativas. Então tá vindo forte, a bolsa está valorizada, mas as empresas estão correspondendo. E aí vindo aqui para o mercado brasileiro, que já não está tão bem, tá? As empresas elas estão começando aí, estão caminhando, reportando seus resultados. Algumas eram boas, mas muitas não estão vindo acima das expectativas. Ou estão vindo aí junto às expectativas ou até abaixo das expectativas. E isso, nesse momento de Brasil, está gerando aí bastante turbulência, tá? Qual é o momento brasileiro agora? Primeiro, a gente passa a ter, né, um fator que a bolsa estava valorizada e ela vem caindo. E esse fator que a bolsa vem caindo, ele é um fator realmente que a gente fica preocupado porque a gente está vendo um cenário que se desenha em relação a principalmente o risco, né, que a gente olha fiscal e o risco político. Falando de risco político, o Bolsonaro, STF, Congresso, CPI. Então tá esse caldo todo brasileiro onde CPI quebrando pau, tem hora que ela perde audiência, ela acaba caindo, de repente levanta de novo e gera uma turbulência. Do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, ele acabou realmente entrando, né, muito em debate com o STF, levantando vários outros problemas, mas principalmente com foco nesse fator do voto impresso, que acabou sendo uma derrota dentro da Câmara, onde parece que o assunto ele ia ser encerrado, mas não foi, e isso gera realmente esse desentendimento entre o presidente e o STF, e ao mesmo tempo a gente começa a olhar do outro lado ainda, somado a toda essa bomba relógio política, a gente olha a contagem regressiva para as eleições, onde naturalmente a gente já está com um teto de gastos que a gente sabe que quando a gente fala de gastos no Brasil é muito complicado, e aí a gente já sabe que os gastos são complicados no Brasil, período eleitoral, historicamente os gastos eles são muito mais inchados, onde os políticos eles querem dinheiro para fazer obra, para poderem realmente aparecer e poderem ter o seu voto, e ao mesmo tempo a gente vem aí com duas reformas, uma é a PEC dos precatórios, que é uma dívida que o governo tem de quase 90 bilhões de reais, e naturalmente o governo não sabe como pagar. Se pagar, estoura o teto. Como vai pagar? Vai poder dar uma pedalada no teto? Então essa é uma grande dúvida que a PEC está sendo discutida aí no Congresso. E ainda, além disso, a gente tem a reforma do imposto de renda para completar, que dependendo de como for a reforma do imposto de renda, algo pode ser positivo, o que pode gerar bastante crédito aí para o mercado, mas também aí a gente passa a ver uma tendência bastante negativa aí em relação ao imposto de renda, de mais arrecadação e muitas vezes você prejudicar ainda mais as empresas, as pessoas que nesse momento que elas estão retomando a economia. Então a gente está nesse baita imbróglio e o ponto é, Vitor, como que eu me defendo tudo isso? Eu tenho que guardar o dinheiro aonde? O ponto é diversificação. É importante você estar dentro dessa seara, principalmente a gente olha esse risco político que afeta muito todos os setores e do outro lado a gente acaba acompanhando uma dinâmica de inflação subindo no Brasil e essa inflação subindo, o Banco Central correndo atrás da inflação, onde ele com isso ele tem que aumentar a taxa de juros e tudo isso a gente está à nossa volta nesse momento, tá? Falando um pouquinho até de aumentos, né? Já olhando, voltando um pouquinho aos Estados Unidos. Semana passada, a Nasdaq, né, olhando muito o fechamento de hoje, menos 32% foi o que caiu, tá? 0,32% foi a queda da Nasdaq. Olhando o Dow Jones, a gente viu uma subida de 1,10% na bolsa, comparado à sexta-feira da semana passada, e o S&P 500, 0,74% de alta essa semana. Bovespa, a gente olha agora, nesse momento, olhando, 121.140 pontos está o Ibovespa. Semana passada a gente fechou em 123.019. A gente está falando de uma queda de 1,5%, muito forte para a semana. E o dólar praticamente agora, 5,24, a gente está fechando o dólar, ele foi, voltou, e agora ele está praticamente fechando 0 a 0 em comparação à semana passada, tá? Então esse é o caldo que a gente tem, e segunda-feira saiu o relatório do Banco Central do Focus, tá? Onde o relatório do Banco Central, IPCA, dentro do relatório aumentou, a expectativa do Focus era 6,79 e o IPCA nesse relatório do Focus já está em 6,88. Automaticamente o Banco Central já mudou a sua perspectiva de fechamento dos juros para esse ano, onde antes ele falava de 7% para fechar o ano, agora ele já fala de 7,25%. Câmbio ele manteve igual em 5,10 para fechar 2021 e o PIB ele também manteve com um crescimento de 5,30%, que deve ser mudado agora no relatório Focus da segunda-feira, porque o IBC-BR, que é uma prévia do PIB, ele veio hoje, tá, com 1,14% de alta em julho,
contra a expectativa que era 0,4%. Então o PIB veio muito forte. Então provavelmente o Banco Central deve aí modificar e subir um pouquinho essa perspectiva que a gente passa até aí do PIB para o ano de 2021. Bom, o que a gente tem que colocar aí dentro da balança? Primeiro, diversificação. Segundo fator, você precisa ter dentro da sua carteira produtos que te protejam contra a subida da inflação, tá? Então vale a pena, primeiro, você falar com o seu assessor da RV4 Investimentos para você poder alinhar muito essa conjuntura da sua carteira. Ah, Vitor, eu não sou ainda cliente da RV4 Investimentos. Está perdendo tempo. Vem para a RV4 Investimentos que você vai ter um atendimento fora de série, principalmente. Você vai ter aí o melhor em relação a investimentos, tanto para proteger como para buscar rentabilidade. E falando com o seu assessor da RV4 Investimentos, você vai montar uma carteira de investimentos que seja diversificada para te proteger em relação a toda a subida da taxa de juros e ao mesmo tempo também a dinâmica do IPCA e também podendo aproveitar muito dessa conjuntura do mercado. Esse vai e vem do mercado, a gente tem que entender que existem oportunidades para você poder aproveitar o mercado em alta, oportunidades para aproveitar o mercado em baixa, e se o mercado ele caminhar de lado, também tem oportunidades. E o assessor dentro da RV4 Investimentos vai poder te auxiliar muito nisso. Mas já de antemão, produtos que você precisa ficar de olho. Primeiro, IPCA, tem que ter na carteira. Não dá para você não ter produtos atrelados à inflação nesse momento, tem que ter um pedacinho, porque a inflação não dá para saber até onde ela vai, não dá para saber até onde ela vai subir, e por esse motivo a gente tem que proteger parte da carteira, porque é o nosso poder de compra. Número 2, naturalmente, com essa dinâmica aí de risco da economia, a gente olha a taxa de juros, ela, por mais que a Selic, nesse momento, ela subiu, a gente olha os juros futuros, ele está subindo, descendo, e geram muitas oportunidades. Então, muitos CDBs, muitas taxas pré-fixadas, vale a pena você ficar de olho para que você possa aproveitar essas oportunidades, colocar bons produtos na sua carteira que aproveitem essas subidas dos prêmios de risco dentro de produtos pré-fixados. Ah, Vitor, eu tenho que colocar muito produto pré-fixado? Não, respeitando a tua diversificação e o teu perfil também. E por fim, eu quero falar sobre um dos produtos muito bacanas que a gente está trabalhando, que é o COI de MAN com IPCA, tá? O MAN é um fundo multimercado, e IPCA. Então ele é uma somatória de MAN mais IPCA. Então é um fundo multimercado quantitativo, onde ele acaba trabalhando ações, juros e crédito. Então ele é um fundo quantitativo que trabalha esses três pilares, e ele passa a ter o que a gente chama de capital protegido. Ou seja, eu coloquei 100 mil reais dentro desse produto, 100 mil reais, daqui a 5 anos do vencimento dele, eu tenho 100 mil reais. Porque é capital protegido. Só que além disso eu tenho o MAN e o IPCA. Então quer dizer que daqui a 5 anos eu tenho o meu capital protegido mais a correção do IPCA, que é um baita benefício para o investidor, porque ele sabe que está o dinheiro dele protegido contra a inflação. E se este fundo MAN, que é um baita de um fundo, ele se valorizar, você também leva a valorização desse fundo. Então é um baita de um produto pensando como produto. Então é um produto que você pode colocar um percentual da sua carteira, claro que avaliando junto com o seu assessor, teu perfil de risco, tua diversificação, mas é um baita de um produto que vale a pena você conhecer um pouquinho mais e ver se cabe dentro do seu perfil, que às vezes pode não caber no seu. Mas é um produto que ele aí é um produto que você passa a ter teu capital protegido, ele passa a ser corrigido pelo IPCA e ainda você passa a ter um fundo multimercado que, se valorizar, ótimo. E se ele dá prejuízo? Capital protegido. Então você está garantido isso. E além disso, a XP ela criou um programa tão forte que se esse produto ele gera para você ainda um crédito junto à XP, que você pode, por exemplo, que você investe nesse produto, a XP ainda consegue liberar para você 80% do capital que você colocou nele. Eu coloquei 100 mil, então quer dizer que eu tenho 80 mil de crédito que fica na minha mão para poder aproveitar outras oportunidades. E os juros que eu pago sobre esse crédito é CDI mais IOF, ou seja, é um juro super baixo, onde você pode aproveitar esse capital e colocar em outros produtos que podem render para você mais ainda do que o CDI. Então muitos clientes, muitos investidores adoraram esse produto, porque é uma oportunidade do cara poder ter um produto que pode gerar uma baita rentabilidade e, na pior das hipóteses, proteger você contra o IPCA e o seu capital protegido, e além disso você passa a ter parte do capital que você pode utilizar para aproveitar outras oportunidades na renda fixa ou na renda variável. Então vale a pena conversar com o seu assessor da RV4 Investimentos para entender um pouquinho mais sobre esse produto, e naturalmente qualquer dúvida pode me chamar, pode mandar aqui na mensagem na RV4 Investimentos do Instagram que a gente responde para você. Mas o mais bacana de tudo isso, gente, é que
Ontem, né, a gente fez um evento com todo o time da LV4 para poder alinhar todas as estratégias do ano e o principal ponto é o cliente. Para a gente é sempre o cliente, né? A gente poder ajudar o cliente a passar por esse momento. A gente está vendo um momento muito conturbado, um momento que naturalmente a economia ela tá muito balançada, tá muito bagunçada e para nós o cliente ele está sempre em primeiro lugar. Então o nosso grande comprometimento é com você, em poder ajudar você a passar por essa grande tempestade da economia global para que no fim você possa sair com o seu capital protegido, você possa sair com o seu capital ali bonitinho e principalmente aproveitando para poder fazer rentabilidades muito melhores que você teria em qualquer outro lugar. E esse é um comprometimento que a gente trabalha diariamente para poder gerar. Então assim, se você hoje procura, né, um trabalho, uma atuação, uma assessoria muito melhor, sem dúvida a RV4 pode fornecer para você. E se você já é cliente da RV4, alinha com o seu assessor se tudo isso que a gente passou nessa live para você, hoje dentro da sua carteira você está protegido, está bonitinho para que você possa passar por esse período, tá? Vem muita turbulência por aí, mas turbulências geram muitas oportunidades. E você pode aproveitar bastante para poder multiplicar seu patrimônio dentro desse momento, naturalmente, com uma consciência do seu risco, aquilo que você hoje, naturalmente você tem um perfil e esse perfil sendo sempre respeitado na hora de você poder construir a sua carteira de investimentos. Essa live fica gravada aqui no Instagram e fica gravada também no nosso canal no YouTube. E além disso, eu recomendo veemente que você acesse o RV4 Info Center dentro do Telegram, onde diariamente a gente passa informações sobre o mercado. E se você for nosso cliente, a gente tem um grupo de mesa de renda variável, onde você tem acesso a todas as oportunidades da nossa mesa de renda variável direto, se for um cliente nosso. Então, se for cliente, pede para o teu assessor te incluir nesse grupo para você ficar sempre atualizado em relação a todas as informações de mesa de renda variável, porque tem muita oportunidade muito boa e diariamente o time de renda variável da RV4 coloca para você poder estar sempre atualizado. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira e no que precisar, conte conosco, tá bem? Tchau, tchau.